Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Arte de Viver. Hoje vamos falar sobre detox e Ayurveda. Então, eu e Marcela estaremos aqui com você nesses próximos minutos para uma conversa sobre Ayurveda. Antes disso, a gente vai se apresentar. Meu nome é Márcia Godoy, eu sou instrutora da Arte de Viver, terapeuta Ayurveda, e a gente faz programas de Ayurveda como conhecimento, enfim, e terapias também. Marcela. Olá, meu nome é Marcela, eu sou instrutora de Ayurveda, de Happiness, de Sahaj Samadhi, de Yoga, e eu também sou secretária internacional de uma médica ayurvédica chamada doutora Nisha Manikantan, né? E desde então, desde que a doutora Nisha Manikantan entrou na minha vida alguns anos atrás, eu venho trilhando esse caminho, né? Então, é muito bom a gente poder compartilhar o que a gente vem aprendendo, né? Então, como a Marcinha acabou de falar, nós vamos falar sobre um pouco de Ayurveda e detox. Como que funciona, né, o detox de acordo com uma visão ayurvédica. E antes de começar a falar sobre detox, a gente precisa introduzir um pouquinho sobre o que é Ayurveda para vocês se familiarizarem um pouco mais, né? Então, Ayu significa vida. E Veda significa conhecimento, ciência. Então, a Ayurveda é a ciência da vida. É uma ciência que tem mais de 5, 7 mil anos, né, no planeta Terra, uma ciência védica. E hoje em dia, cada vez mais está sendo disseminada no mundo, né? Então, Marcinha vai contar um pouco para a gente como que a Ayurveda funciona. A Ayurveda é um conhecimento muito amplo, muito simples, mas muito completo também. E ele basicamente é pautado em 5 elementos. A gente chama de Panchamahabhutas, que são os grandes elementos que fazem parte de tudo que está no macrocosmo e que está no microcosmo. Nós somos partes dessa natureza, desse universo, e a gente também tem esses elementos dentro do nosso sistema. Então, falando um pouquinho de cada um deles, desde o mais sutil até o mais denso, a gente tem, então, o éter, que é espaço, o ar, o fogo, água e terra. E eles têm uma combinação entre eles que formam as qualidades que a gente chama de doshas. Então, o dosha vata, não sei se vocês já ouviram falar, é a combinação de espaço e ar. A combinação de fogo e água desencadeia no dosha, que é o pita. E a combinação de terra e água é o dosha kapha. Então, cada um de nós, no momento da nossa constituição, né, concepção, no momento que a gente é concebido através dos nossos pais, essa prakruti, que é a nossa constituição, ela é definida. E a partir daí a gente, por todo sempre, nessa vida, é constituído por esses elementos em proporções diferentes. Ou seja, todos nós temos os 5 elementos, mas cada um de nós tem proporções diferenciadas. Uns têm mais elementos éter e ar, ou seja, tem uma constituição vata mais predominante. Outros têm mais quantidade de terra e água no corpo, ou seja, tem essa proporção mais predominante, ou seja, o kapha mais predominante no próprio sistema. Então, esses doshas, eles são definidos quando a gente é concebido. E aí, isso é o que define nossa prakruti. Que isso aqui basicamente é o estado que a gente busca estar sempre em equilíbrio, né? Quando a gente mantém esses doshas equilibrados, a gente mantém o nosso sistema em equilíbrio e a gente busca através, né, da alimentação, de estilo de vida, da nossa rotina, fazer com que esses elementos mantenham-se sempre em equilíbrio para que a gente possa manter a nossa saúde em equilíbrio. Mas é muito difícil a gente manter os nossos doces em equilíbrio sempre, né? Na maioria das vezes, a gente encontra esses doces em estado de desequilíbrio. E aí que mora o verdadeiro perigo, na verdade. Porque quando a gente está em desequilíbrio,
quando esse desequilíbrio ele vira crônico, a gente adoece. A gente pode ter vários tipos de desequilíbrios. Então, vamos dar exemplos aqui para a gente fazer uma coisa mais lúdica, para a gente poder entender melhor. Um vata desequilibrado, muitas vezes fica aéreo, muitas vezes fica ansioso, muitas vezes a mente fica instável, né? Ou fica constipado, com muitos gases. Isso é um vata desequilibrado. Só que quando isso vira um desequilíbrio crônico, você acaba desenvolvendo algum tipo de doença, né? Pode ser uma síndrome do pânico, pode ser uma doença do intestino irritável, seja lá o que for, isso pode ficar agravado, né? Um pita, por exemplo, quando está em desequilíbrio, pita é excesso de fogo, né? Quando o fogo está muito desequilibrado, né? Quando ele está em excesso, o que acontece? A pessoa fica irritada, né? Fica mal-humorada, fica temperamental, fica arrogante, né? E no corpo pode dar úlcera, qualquer coisa que leve a queimação, azia, em muitas dores de cabeça de pita. Então, apenas observe. Se você está sentindo qualquer um desses sintomas, o seu pita está em estado de desequilíbrio. E o kapha. Quando o kapha está desequilibrado, o que acontece? Letargia, preguiça, né? Não tem vontade de sair da cama, fica inchado, retém líquido. Por quê? Kapha é a junção de terra com água. Terra com água, desequilíbrio da lama, né? A gente joga qualquer coisa na lama, bate e fica. Não é assim que funciona? Então, se a gente for reparar, todos os elementos, eles estão conectados com certas características, né? O vento, ele é o quê? Ele é móvel, ele é flutuante, ele é instável. Então, assim vai ser uma pessoa que tem vata no organismo. Pode ser em equilíbrio ou em desequilíbrio, né? O fogo, quais são as características do fogo? O fogo é intenso, ele queima, ele arde, né? Então, assim, vão ser as pessoas que têm fogo no organismo. E a terra, quais são as características da terra? Ela é estável, ela é segura, ela nutre, né? Então, assim, vão ser as pessoas que têm cafa no organismo. Então, esses elementos, eles brincam com a gente o tempo todo, causando certas coisas no nosso sistema. Então, o problema é, se eu estou com um elemento agravado por muito tempo, o que eu posso fazer para reverter? E não apenas ignorar que eu estou com agravamento de alguma coisa, né? Então, Marcinha, conta pra gente o que a gente pode fazer para reverter esses desequilíbrios. Pois é, eu acho que a primeira coisa mais importante assim, de a gente criar um hábito de autoobservação. Esse é o principal de tudo. Primeiro você conhecer, Marcela falou aqui quais são as qualidades, né, de cada um desses doshas. Então, você ter uma energia, né, de cinética, de movimentação dentro do dosha vata, né, e você se apropriar dessas qualidades de criatividade, né, de movimento, de rapidez, de agilidade. No caso do Pita, você observar e se apropriar dessas qualidades, né, de você de ser muito inteligente, de você conseguir metabolizar as coisas muito bem, não só de gestão, né, no seu metabolismo físico, metabólico mesmo no sistema, mas como metabolizar, processar muito bem, né, através da sua inteligência as coisas, de concretizar, enfim, de ser empreendedor, de fazer as coisas, de realizar, e assim também como no CAFA, de você conseguir ter aquela energia de manutenção, de construção, né? Então, você se apropriar de cada uma delas e não achar que você é apenas o desequilíbrio, porque às vezes a gente se confunde um pouco com o próprio desequilíbrio de cada um deles, né? De cada um desses doshas ou desses elementos. E o que fazer para poder se manter em equilíbrio? É ter uma rotina diária, a gente vai falar sobre isso, né? Marcela vai falar um pouquinho mais adiante sobre o que é o Dinacharya. Dina é uma rotina, né, de bem-estar, uma rotina saudável todos os dias. Então,
essa autoobservação, para que você possa observar quando você tem o desequilíbrio logo no início. Isso é muito importante. E você se apropriar também do conhecimento daquilo que traz equilíbrio para o seu próprio dosha ou para equilibrar aquele dosha que está desequilibrado, porque a gente tem, uma pessoa pode ser mais pita, mais vata ou mais kapha, né? Mas isso não significa que, por exemplo, uma pessoa que seja kapha, que ela não possa ter um desequilíbrio em vata. Então, a gente pode ter o desequilíbrio em cada um dos 5 elementos. Então, é muito importante você observar isso. E como que você faz para buscar o equilíbrio para o seu sistema quando você tem algum desequilíbrio naquele exemplo. Se o Pita ele está desequilibrado, você acordou muito esfogueado, muito irritado, irritadiço, o que você vai fazer? Você vai buscar, através da sua rotina, da sua alimentação, pacificar aquele Pita, ou seja, você vai buscar estar num lugar mais fresco, não ter uma exposição ao sol, para que você não aumente aquele calor, aquele fogo dentro do seu sistema. Tomar, por exemplo, água de coco é uma coisa refrescante, né? Você incluir, por exemplo, um suco de coentro para você poder apaziguar, reduzir aquele fogo, ou seja, buscar, ou seja, outra coisa também é você não aumentar aquele desequilíbrio, não é? Então, por exemplo, o Pita às vezes adora uma pimenta, e a pimenta ela aumenta ainda o fogo. Então, buscar não ainda desequilibrar mais o seu organismo. Então, existem diversas formas, né? Através das terapias para você, ayurvédicas, para você poder manter sempre em equilíbrio o seu organismo e também buscar trazer o equilíbrio de volta. E aí que entra o detox também, né? Antes de entrar exatamente no detox, vamos só falar um pouquinho de dinacharya, né? Que é a rotina diária. Como Marcinha bem lembrou, Dina significa dia, Charya significa rotina. Então, é muito importante para a gente manter o nosso equilíbrio, de acordo com a Ayurveda, é manter uma rotina diária, né? Se a gente for pensar, a Ayurveda divide o dia em 2 grandes partes. De 6 da manhã às 6 da tarde é o horário de nutrição do corpo. De 6 da tarde às 6 da manhã é o horário de desintoxicação do corpo. E muitas pessoas perguntam para a gente, né, Marcinha, então a Ayurveda apoia o jejum intermitente? De certa forma, sim. Porque se a gente for parar para pensar que a Ayurveda recomenda a gente parar de se alimentar até 6 da tarde, que é o horário de nutrição do corpo, e você só vai se alimentar de novo, né, depois das 6 da manhã, então a Ayurveda apoia um jejum de pelo menos 12 horas, para o corpo poder entender que aquele momento é de desintoxicação, né? Então, a gente sempre orienta, né, básico, as pessoas a rasparem a língua de manhã para poder tirar as toxinas. Durante a noite, o nosso corpo libera toxinas, né, como processo de detox. Então, raspando a língua, você acaba tirando essas toxinas que o seu corpo liberou, né, que muita gente acha que é só através do suor e da eliminação, né, fezes e urina que a gente elimina a toxina. Não. Então, raspar a língua é a primeira coisa que a gente faz antes de ingerir qualquer coisa, né, na parte da manhã. Fazer bochecho com óleo de gergelim, né, um óleo de gergelim prensado a frio, bochechar durante 5 minutos mais ou menos, depois descartar aquele óleo e começar a perceber o que acontece com a sua digestão quando você faz isso, né? E aí, depois que você raspa a sua língua, faz o bochecho com óleo de gergelim, você está apto a tomar sua água com limão, né, que é outra prática ayurvédica, ou você tomar bastante água na parte da manhã, né? Então, são pequenos hábitos que a Ayurveda introduz na nossa vida que vão fazendo uma grande diferença, né? Então, implementem, né? Raspar a língua todos os dias de manhã, fazer o bochecho com óleo de gergelim e tomar uma água morna com limão, né? 200 ml de água morna com 10 gotinhas de limão para você sentir o que isso faz com o seu corpo. Outra prática também é você trazer o seu jantar para o mais cedo possível, né? Não jantar e ir dormir. Nosso corpo, ele precisa
fazer a digestão corretamente? Na verdade, o nosso grande problema é que a gente não respeita o nosso corpo. E quando, por exemplo, a gente come e a gente, por exemplo, vai dormir, sem dar um espaço de tempo, a gente envia uma mensagem para o nosso organismo para ele diminuir o nosso metabolismo para a gente poder dormir. E isso gera toxina, AMA, né? E aí vai todo mundo parar nos nossos detox, né, Marcinha? Como que eu faço? Eu estou com esse desequilíbrio, estou assim, estou me sentindo assado. O que que eu faço para voltar ao meu estado normal, né? Então, Marcinha, compartilha com a gente um pouquinho sobre como que a Ayurveda vê o detox, né? Como que funciona o detox para a Ayurveda? Bem, grande parte do que a Ayurveda já vê, como ela vê o detox, é basicamente pautado nessa rotina diária. Porque assim, a gente trabalha o ano inteiro e quando chega no final do ano você fala, eu preciso de férias. E o seu corpo e a sua mente estão precisando de férias de fato, porque você está cansado. Mas, na verdade, a Ayurveda, ela vê essas férias que são necessárias, na verdade, diariamente, para você não criar um desequilíbrio ao longo de um ano inteiro, porque esse desequilíbrio acumulado, como a Marcela falou, ela pode chegar a um desequilíbrio crônico que acarreta numa doença. Então, como que a Ayurveda vê esse processo de detox? Ela vê isso, o próprio corpo tem a condição de fazer esse detox todos os dias. Então, o fato de você dar um descanso para o seu corpo de pelo menos 12 horas, né, sem se alimentar, já é um detox. O fato de você desacelerar, né, no final do dia, para poder manter o seu relaxamento e dormir apropriadamente na hora certa, e para que você propicie que o seu organismo faça o seu detox durante a noite, para de manhã ele poder eliminar, também é um processo de detox. Mas nem sempre a gente pode seguir uma rotina tão planejada e tão, enfim, uma rotina que a gente gostaria de ter, seja por viver nesse mundo, né, contemporâneo, com tantas demandas, é, e que a gente não, às vezes, ou não tem conhecimento de como fazer, como aplicar isso no dia a dia. Então, acaba que acarreta nesse desequilíbrio ou nesse acúmulo. E o que a gente pode fazer? O que a Ayurveda traz para a gente? Esses detoxes, na verdade, esses processos de purificação ou de eliminação do corpo, eles podem ser feitos em períodos, né, curtos ou em períodos um pouco mais longos, e eles também podem ser direcionados para cada tipo de dosha. Então, por exemplo, dosha vata, que ele precisa mais de nutrição, né, um corpo, porque ele tem muito ar e éter, espaço dentro do corpo, então ele precisa de mais nutrição do que os outros doshas. Então, um detox indicado para quem tem um desequilíbrio em vata seria uma monodieta, por exemplo, né, com o khichdi, que é um prato ayurvédico, uma refeição ayurvédica muito conhecida e que traz muito benefício. Para o caso do Pitta, quando você está com desequilíbrio em Pitta, se você quer, de repente, fazer um detox, né? Seja semanalmente, ficar, né, à base de frutas que trazem mais frescor, né, refrescância para o corpo, porque você está com fogo, né, em desequilíbrio, em excesso. Isso também pode trazer um benefício de tempos em tempos, né? Seja uma vez por semana ou o que seja. Ou se você tiver com um desequilíbrio, por exemplo, em Kapha. O Kapha, ele tem mais estrutura, ele tem maior capacidade para poder suportar, de repente, uma dieta de líquidos. Então, isso são recomendações, através, é óbvio que a gente tem que avaliar de caso em caso, né, de desequilíbrio em desequilíbrio, para poder entender a recomendação para cada pessoa, mas a gente está compartilhando aqui como que a Ayurveda vê esses tipos de detox. Além disso, também você pode fazer detox focados em alguns órgãos do corpo. Então, por exemplo, existem detox focados para o fígado. O fígado ele tem mais de 2.000 funções, mas basicamente uma das grandes funções dele é processar
as toxinas do nosso corpo, ou seja, ele pega o sangue que vem carreado, né, de toxina, ele processa e ele depois bombeia o sangue purificado para o coração. Então, todo o processo, né, de acúmulo de toxinas, remédios que a gente toma, né, ao longo de muito tempo, radiação, agrotóxico, enfim, Emoções. emoções, raiva, ódio, tudo aquilo, porque na verdade para a Ayurveda a gente não é o que a gente come, é o que a gente é, o que a gente digere e absorve. E nem sempre, e o alimento não é só aquilo que a gente coloca na boca, mastiga e engole. Né? É tudo aquilo que alimenta os nossos 5 sentidos. Então, às vezes a gente consegue digerir bem o que a gente vê, o que a gente escuta. Então, às vezes, uma emoção para a Ayurveda, né, pode até às vezes fazer mais mal para o fígado do que o próprio álcool, por exemplo, que também sobrecarrega muito o fígado. Então, é muito importante você também ter, e hoje em dia a gente tem, basicamente por conta de muita radiação, muito agrotóxico, relações às vezes tóxicas que a gente passa, né, na vida, seja no trabalho, enfim, a gente às vezes passa por isso, né? E num estilo de vida também que não é adequado. E a gente acaba sobrecarregando as funções, o próprio fígado e todas as funções que ele desempenha. Então, fazer um processo de detox durante um período para poder purificar e potencializar as funções do fígado ou qualquer outro órgão do seu corpo, porque, na verdade, quando você faz isso, um processo de detox para o fígado, certamente você está fazendo um processo de detox no seu sistema como um todo. Com certeza, não tem dúvida disso. A gente já fez o processo de detox, né? Eu e a Marcinha, e a gente vem mentorando várias turmas de processo de detox do fígado, inclusive começa uma próxima turma no dia 23, né? Se alguém tiver interesse em participar desse desafio, eu não digo que é fácil, porque é desafiador, mas é muito importante a gente poder voltar para o nosso centro, né? Está estabelecido, existe uma palavra em sânscrito que se chama swasta. Swasta significa saúde, né? Mas Shri Shri Ravi Shankar, ele sempre fala que saúde não é mera ausência de doença. Saúde é você estar estabelecido no seu ser, né? Então, muitas vezes a gente acha que a gente está saudável, né? Que a gente não está sentindo nada, que a gente não tem dor nenhuma. Mas como que está a sua mente? Como que você reage às coisas que acontecem com você? Né? Naquele momento, você fica com raiva, você joga tudo na cara da pessoa, ou você apenas entende, né, que é um processo e está tudo bem, né? Tudo isso, a forma que a gente vê a vida, o que a gente coloca para dentro, tudo isso pode gerar toxinas para o nosso corpo, né? E a longo prazo, isso pode ser bem nocivo. Então, é muito importante a gente estar... A primeira palavra que a Marcinha falou foi autoobservação. Né? Então, a primeira coisa que a gente sempre faz é se observar o tempo inteiro. Aí existe outra palavra em sânscrito para isso, que é svadhyaya, essa auto-observação. O que eu preciso fazer para melhorar, ou para transformar, ou para ser diferente, né? Então, tem um outro conceito também que a Ayurveda trabalha muito, que é o Agni. O Agni é nosso fogo digestivo. Né? O nosso fogo digestivo, ele precisa estar equilibrado, ele não pode nem estar para mais, né? Nem excesso de fogo e nem falta de fogo, porque tanto excesso quanto falta gera um desequilíbrio. Mas ele precisa estar equilibrado para a gente poder metabolizar tudo que acontece, né? Então, se o nosso Agni está ruim, a gente não consegue processar nada. E cada vez mais o nosso corpo começa a gerar toxinas. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. E é essa consciência que a gente gostaria de passar para vocês. A partir do momento que você tem essa ferramenta que é a Ayurveda, que você tem consciência de como as coisas acontecem, você tem a opção, né? Você não é mais inocente. Você tem livre-arbítrio. Você tem a opção de caminhar um caminho diferente. Né? Então, fica aqui a nossa dica, né? Faça uns cursos básicos de Ayurveda. Eu e a Marcinha vamos dar um curso básico de Ayurveda no dia 25, dia 26 de janeiro, né? De 7 às 10 da noite. Está no site da Shri Shri Ayurveda.com.br.
e se inscrevam, aprendam mais sobre essa ciência que tem tanta coisa a acrescentar e a transformar as nossas vidas. Então fica o nosso convite. Fala, Marcinha. Complementando, a gente falou muito sobre a Ayurveda, que na verdade ela trata muito do nosso corpo. Mas a gente tem a irmã siamesa dela, que é o yoga, que cuida da nossa mente. Então, uma outra forma de detox, porque essa a gente falou um pouco sobre a forma de detox do próprio corpo, né? Como que através da alimentação, de uma rotina diária, de uma autoobservação, a gente consegue se manter em equilíbrio, como que a gente pode também, né? Através de períodos de detox, seja periódico ou de repente em alguns momentos a gente fazer para poder voltar ao nosso equilíbrio, mas manter um detox mental também é muito importante todos os dias. Assim como a gente faz, às vezes, um retiro, né, de yoga, um retiro de meditação, para que a gente possa eliminar impressões que a gente carregou, né, toxinas que são acumuladas através de impressões na nossa mente, ter um detox diário, né, da nossa mente é muito importante também. E isso a yoga traz esse conhecimento e a arte de ver tem diversos programas como o Happiness Program, que traz esse conhecimento da técnica de respiração para poder eliminar muita toxina no sistema, os cursos de meditação, né, através da meditação Sahaja Samadhi, cursos de yoga, do Shri Shri Yoga, enfim, tem diversas técnicas e ferramentas para a gente poder tanto fazer um detox da nossa mente quanto um detox do nosso corpo. E a gente pode fazer isso diariamente, através desse conhecimento. Com certeza. Não tenho dúvidas que a arte de viver, Shri Shri Ayurveda, possa oferecer muita coisa para a gente transformar o nosso corpo e a nossa mente. Até porque a Ayurveda fala que nós somos os seres humanos holísticos, né? O que significa holístico? Integral. Corpo, mente e espírito. Nós somos uma coisa só, nós somos um complexo. Não adianta a gente querer separar uma coisa da outra. Você consegue separar o seu corpo da sua mente? Não consegue, né? Então, cuidar do corpo, cuidar da sua mente, cuidar do espírito é extremamente importante para a gente estar estabelecido no nosso ser, para a gente ter swasta, saúde, né? Então, foi um prazer poder falar aqui um pouquinho sobre esse conhecimento, que não é nem a pontinha do iceberg, né? A gente só gostaria de provocar vocês a se interessarem um pouco mais sobre essa ciência milenar. Vocês podem seguir a gente também, né, no nosso Instagram, que volta e meia a gente está falando de detox, de Ayurveda, né? Nossos arrobas estão aí. E esperamos vê-los em breve. Então, sejam bem-vindos a esse conhecimento milenar, mas que é tão contemporâneo. É, Não é? E fica aqui o convite dessa autoobservação e desse autocuidado, que é fundamental para que a gente tenha mais energia e mais vitalidade. Jai Gurudev. Jai Guru Dev.